Dávila fazia uma reflexão sobre o posicionamento de Tarcísio Gomes de Freitas, que pediu respeito a Jair Bolsonaro, mas ele também compartilha uma informação para políticos, lideranças partidárias, mas principalmente para o mercado, né, Dávila? Há uma pressão para que os nomes sejam definidos de imediato, né? Então, Tarcísio pede calma, né? Enfim, o que é preciso ponderar a respeito dessa tranquilidade de Tarcísio de Freitas? Tem que ser tranquilo mesmo com a construção de uma candidatura, e nesse sentido ele tem razão. Agora, o que o Brasil quer escutar são as bandeiras, porque o que a direita está lutando? Nós temos hoje uma síndrome de violência absurda no país. Esse governo não está fazendo absolutamente nada para combater o crime organizado e melhorar a segurança pública. E quando o presidente da República abre a boca é para dizer que traficante é vítima de usuário de droga. Aí não dá. E a direita não pode deixar esfriar esses assuntos. São assuntos que aterrorizam a vida do brasileiro todos os dias. Nós temos um governo irresponsável fiscalmente que vem gastando dinheiro de uma forma absurda e obrigando o Banco Central a manter a taxa de juros mais alta do mundo, a segunda mais alta do mundo, que afeta essa inadimplência gigantesca, recorde no Brasil. Mais de 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, nós temos muitas questões importantes que precisamos enfrentar. Então, não dá para congelar todos os assuntos políticos e só ficando discutindo Bolsonaro ou sucessão. A direita precisa endereçar esses temas que afligem o brasileiro no dia a dia. Não dá para ficar nessa conversa só de como é que vai ser a chapa presidencial, o que o Bolsonaro vai endossar ou não vai endossar. Nós precisamos discutir os reais problemas do Brasil. É isso que aflige a maioria das pessoas, porque senão parece que não existe alternativa. Nós precisamos debater as alternativas com grande afinco e não deixar esfriar. Quer ver um outro caso que já esfriou, Canhato, que a gente deixou de discutir na imprensa? A roubalheira dos aposentados, a roubalheira no INSS. Já saiu da pauta, mas não pode sair da pauta, não foi resolvido. Pelo contrário, nós precisamos ir a fundo numa investigação séria sobre esse assalto aos aposentados brasileiros. Nós paramos de tratar, por exemplo, do rombo extraordinário nas estatais, só o Correio quer pedir 20 bilhões. Então, assim, vamos tratar dos temas que importam à população. Não dá só para tratar de um tema que é a sucessão presidencial e Bolsonaro. Está na hora de enfrentarmos os reais problemas do Brasil e mostrar que a oposição, a direita, se importa com o Brasil que produz, trabalha, investe e empreende, que vem sendo esquecido no país. Porque o governo que está aí só pensa em extorquir esse Brasil que produz, investe e empreende. Então, está na hora de dar voz a este Brasil. E só a direita pode fazer isso. Pois é, inclusive Tarcísio de Freitas pedindo respeito a Jair Bolsonaro, e ele fala no foco e a necessidade de tentar avançar com a anistia ampla, geral e restrita. Esse é o tema da nossa enquete do dia. A pergunta que a gente publica no portal da Jovem Pan: qual deve ser a prioridade da oposição a partir de agora? Tarcísio pede menos ansiedade para 2026. Qual deve ser o foco da oposição? Brigar por anistia? Você acha que é impossível porque eles vão pensar mesmo em eleições? Vote no nosso portal jovempan.com.br. Deixa eu receber a rede Jovem Pan, as pessoas que se informam pela Jovem Pan nas mais diferentes plataformas. Rádio, TV e internet, os nossos comentaristas analisam a postura de Tarcísio de Freitas, criticando uma certa pressa, eu acho principalmente do mercado, né, que vê uma necessidade em que os nomes já estejam definidos. Você, Beraldo, para o mercado é importante essa previsibilidade, saber quem serão aqueles que disputarão as eleições em 2026? Os políticos não querem tomar essa decisão agora. Canhato, a população, o ser humano em geral, ele vive de esperança. Então, o mercado, ele quer vender a esperança de que nós vamos sair desse atoleiro, que o país é um lugar que tem solução, que vale a pena se investir no Brasil. Eu tenho conversado com muita gente que está indo embora. Classe média, classe alta, sobretudo porque a tributação em cima das pessoas com patrimônio elevado, sobretudo patrimônio exterior, não faz mais sentido. Então as famílias estão simplesmente mudando o seu domicílio.
E a gente vê a população com menor poder aquisitivo, a população mais pobre, que não tem a facilidade de ir embora do Brasil, mas se tivesse também iria. As pessoas que trabalham, que dão duro, que estão suando a camisa, elas estão sim completamente desanimadas, desmotivadas. Por isso eu não concordo com essa declaração, que é uma declaração para constar, mas ela não faz nenhuma conexão com a realidade. As pessoas, o brasileiro em geral, está desesperado para ter um horizonte, para enxergar a luz no fim do túnel. Se nós observarmos o que acontece nos Estados Unidos, as candidaturas, elas são anunciadas muito antes. Inclusive as pré-candidaturas que geram as prévias dentro dos partidos. Começa-se a ter debate, os pré-candidatos do Partido Democrata, os pré-candidatos do Partido Republicano, eles se enfrentam até que, no fim, há uma votação para escolher quem será. Os filiados escolhem quem será o candidato. Essa é a tradição norte-americana. Mas isso acontece com antecedência, as pessoas vão se informando, até porque, Caniato, isso faz parte da criação do engajamento para a eleição, porque lá o voto não é obrigatório. No Brasil nem podemos dizer que o voto é obrigatório, porque também a multa por não se votar, ela é ridícula. Então, a gente vê que há uma demora excessiva, sim, na definição de quem será o nome para disputar. A princípio, com o presidente Lula, mas ele tem a prerrogativa de disputar a reeleição. A surpresa será ele decidir não fazê-lo. Mas a direita, que é o centro e a direita, né? Não podemos nem classificar todo esse emaranhado de partidos como de direita, mas esta centro-direita não definir o nome vai causando um desgaste natural, as pessoas vão se desanimando. E aí lá na frente, para você dizer, não, vai ser aquilo que todo mundo sabia, não, vai ser o Tarcísio de Freitas, com a bênção de Bolsonaro. Bolsonaro vai fazer uma live, não vai dar uma entrevista coletiva, não vai gravar um vídeo de apoio, porque ele está impossibilitado de fazer isso. Então, anunciar em fevereiro, como mencionou o governador de São Paulo, não vai simplesmente tirar o tempo que ele poderia gerar um engajamento no eleitorado que está cansado. As famílias brasileiras que estão tentando pagar as suas contas não aguentam mais. É uma vida miserável que se está levando no Brasil em razão de um governo que colocou o país abaixo do nível aceitável do ponto de vista fiscal, da criminalidade, da questão tributária. Nós estamos vivendo um absurdo no Brasil, querendo ter esperança, Caniato, mas parece que tem gente que desdenha desse apelo da população. Pois é, pedir para o Mota também analisar essa situação. Mota, quando o Tarcísio faz essa análise, esse pedido, você acha que ele faz isso porque tem interesse em um adiamento dessa decisão? Porque essa pressa e esse assodamento, isso o atinge em cheio, né? Tarcísio está certo. É lógico. A pressa e o assodamento nunca ajudaram ninguém. Eu sou daqueles que acham que quanto mais tarde se definir uma candidatura, melhor. Eu entendo os argumentos que defendem um ponto de vista oposto, mas eu acho que, considerando-se o contexto atual do Brasil, você colocar um candidato na praça agora e dizer esse é o candidato da direita, é mais ou menos como você pintar um alvo nas costas dele. Ele vai ser alvo não só do outro lado, dos adversários, mas vai ser inevitavelmente alvo do fogo amigo. O Brasil está mesmo dominado pela ansiedade, pela preocupação, pelo medo. O Cristiano Beraldo está certíssimo nisso. É um nível de preocupação que há muito tempo eu não vejo e não sentia. Todo dia a gente acorda esperando qual é a manobra de hoje, qual é a jogada, qual é o escândalo, qual é o projeto de lei que foi aprovado nesta madrugada, sem que a gente soubesse. 3 coisas estão misturadas, que é o Estado da liberdade do Brasil, o Estado de Jair Bolsonaro e a candidatura às eleições do ano que vem. Eu acho que é preciso sobriedade, prudência, sabedoria e coragem para lidar com todas essas questões. Eu acho que
que Tarcísio está certo. Você, Dávila, observando o cenário, o que precisa ser definido entre as forças políticas? Quais são as costuras necessárias? É possível atender a tantos objetivos e anseios? Porque um objetivo em âmbito nacional muitas vezes colide com um objetivo no âmbito estadual, né? Mas, Feniato, não vamos olhar para uma coisa. A direita não é feita de um único homem. Não é a decisão de Tarcísio de Freitas. É o oráculo da direita. Só ele fala na direita. A direita está cheia de gente. Aliás, tá partidários no Congresso Nacional, no Senado, nos governos estaduais, na militância, nos movimentos. Tá cheio de gente da direita. Agora, não podemos ignorar esses temas que afligem a população e que o governo está dando as costas. O ponto é, não existe outra pauta a não ser essas que a gente está discutindo aqui. Mas nós precisamos colocar isso em jogo, porque isso é determinante para mostrar à população de que a direita se importa com a vida das pessoas. Agora, a gente teve aquela operação maravilhosa lá no Rio de Janeiro, sumiu o assunto da pauta. O roubo do INSS sumiu da pauta. Esse escândalo horroroso do Banco Master, que vai pegar tudo que é político, também não está na pauta. Então, o que a direita vai ficar falando? Só fala em anistia, só fala em Jair Bolsonaro, só fala em candidatura presidencial? Pelo amor de Deus, vamos falar das coisas que interessam a vida das pessoas. Então, tem muitos assuntos importantíssimos que afetam o dia a dia das pessoas que estão sendo ignorados pelo resto da direita. A gente só fica nesse pequeno triunvirato de assuntos aqui e não fala de outra coisa. Então, assim, a direita vai perder a eleição. Porque um partido político, um político se conecta com as pessoas discutindo aquilo que as pessoas se importam. E a direita não está fazendo isso hoje. Então, está na hora da direita entrar no jogo. Não é no jogo só de escolher candidato, é de debater os reais problemas que afligem o brasileiro, que tiram o sono e a tranquilidade do brasileiro. É assim que um partido político começa a criar aderência com a população. Acho que o Beraldo quer fazer, inclusive, um complemento ao que disse o Mota sobre o que ele tinha falado antes. Vai lá. Não, é só dizer assim, Mota, eu não acho que o Tarcísio tem razão, porque eu não acho que ele está expressando uma opinião pessoal dele. Ao que me parece, ele está simplesmente amarrado nesse discurso, porque a decisão, no fim, não cabe a ele. A decisão cabe aos caciques políticos e cabe a Jair Bolsonaro, que, na minha leitura, perdeu o timing de fazer a indicação, enquanto ele poderia dar um peso pessoal bastante mais elevado a essa indicação de quem será o candidato no ano que vem. E digo mais, haverá uma grande dificuldade agora de negociação desse apoio que seria dado a Tarcísio de Freitas, que, na minha opinião, reduz o movimento bolsonarista a uma única bandeira, que é Tarcísio de Freitas pautar a anistia, Tarcísio de Freitas dar indulto, dar graça, conceder a graça ou usar qualquer instrumento que caiba ao presidente da República para beneficiar Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que, se não houver um alinhamento com o Supremo Tribunal Federal, esta decisão, que é uma manifestação pura da vontade do presidente da República, supondo que Tarcísio de Freitas fosse o candidato e fosse eleito, não necessariamente isso poderia, ou poderá no futuro ser respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o correto, inclusive, seria que Flávio Bolsonaro fosse candidato a presidente, não para discutir de forma exclusiva os benefícios que serão concedidos a Jair Bolsonaro, porque não se pode pegar um movimento que mobilizou tantas milhões de pessoas e reduzir tudo isso a um benefício de Jair Bolsonaro. Cadê o projeto para o Brasil? Flávio Bolsonaro teria que ser o candidato para representar os milhões de eleitores de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, diante de um projeto de país que não está sendo discutido. E se Tarcísio fosse o candidato do Centrão, se Ratinho Júnior fosse o candidato do Centrão e chegasse lá na frente no segundo turno, Flávio eventualmente não fosse para o segundo turno,
Aí ele negociaria não o benefício pessoal para Jair Bolsonaro, mas quais são as pautas que ele gostaria de ver incluídas num plano de governo de um eventual candidato que disputaria o segundo turno com a esquerda. Diz, olha, nós queremos atuar aqui na presidência da Câmara, nós queremos o ministério tal ter esse projeto aqui executado, nós queremos transformar a Constituição, criar uma nova Constituição para qualquer coisa, mas que seja de forma transparente e discutida em benefício do Brasil. E não a gente ficar nesse rame-rame de pegar a esperança que milhões de brasileiros demonstraram e depositaram em Jair Bolsonaro e no movimento chamado de bolsonarismo e reduzir isso tudo a não, tem que soltar o Jair Bolsonaro. Me desculpa, nós temos imensos, gigantescos problemas no Brasil que não serão resolvidos se Jair Bolsonaro tiver a concessão da sua anistia, da sua graça ou do seu perdão. Mota, você. Beraldo tem razão em alguns pontos. O próprio Tarcísio já disse, né, salvo engano, hoje até, ou ontem, que o próprio Tarcísio já disse que a decisão da candidatura é de Bolsonaro. Ele já disse isso. Ou seja, a chance de Tarcísio sair candidato contra a vontade de Bolsonaro é zero. Eu até agora não vi nada no comportamento de Tarcísio que nós pudéssemos caracterizar como um projeto pessoal de poder, né? Pelo contrário, o que a gente vê é uma contenção, uma prudência que muita gente até diz que é excessiva. Que Tarcísio deveria colocar esse trem em andamento mais rapidamente. O Tarcísio está sempre dizendo não, talvez. É lógico que a candidatura, qualquer candidatura, principalmente a presidência da República, exige uma conjunção de fatores. Eu concordo, para Tarcísio ser candidato, Bolsonaro tem que dar o ok dele publicamente, Tarcísio tem que ser alguém aceitável por quem apoia Jair Bolsonaro, o partido, algum partido tem que abraçar Tarcísio. E não vamos nos iludir. Todos os partidos no Brasil têm um dono. Todos, sem exceção. Tem alguém que diz, pode, não pode, vai, fica. Dá dinheiro para esse candidato, não dá para o outro. Agora, o ponto em que eu discordo do Beraldo eu discordo da visão de que quem apoia Jair Bolsonaro não apoia um determinado projeto de Brasil. Eu acho que durante o governo de Jair Bolsonaro, inclusive ou principalmente com a atuação do Paulo Guedes como ministro da Economia, ficou bastante claro um projeto de país. É um país com menos burocracia, com menos ministério, é um país com liberdade econômica, com desregulamentação, abertura da economia e talvez, principalmente, endurecimento contra o crime. Vale sempre lembrar, no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, antes que qualquer medida concreta fosse tomada, houve uma queda de quase 25% no número de homicídios no Brasil. Por que esses homicídios caíram? Porque pela primeira vez, que eu me lembre, se eu estiver errado, me corrijam, pela primeira vez, um presidente da República do Brasil disse: bandido tem que se dar mal. Bandido tem que pagar pela escolha que ele fez. Eu não vou ter pena de bandido. E isso teve um efeito de dissuasão fortíssimo. 25%, meus amigos, na queda do número de homicídios. Então, eu acho que a situação de Tarcísio não é uma situação simples. Me parece que a maioria dos políticos brasileiros, se estivesse na situação de Tarcísio, já tinha colocado o bloco na rua, já estava se declarando presidente eleito, já tinha dado tchau-tchau para Jair Bolsonaro, já tinha chamado todos os... de repente tinha feito exatamente isso que o Dávila está falando, né? Que o Dávila insiste que esse projeto de eleição está muito atrasado.
Qualquer outro político talvez já tivesse juntado todos os caciques partidários e dito: eu sou o candidato da direita, vamos fechar aqui, deixa o Jair Bolsonaro para lá, Jair Bolsonaro é história. Tarcísio está fazendo justamente o contrário disso. Você, Dávila, queremos te ouvir também. Muita gente entende que Tarcísio adota essa postura para se proteger, porque muitos têm interesse em colocar aquele rótulo nas costas dele. Ah, ele é o traidor, tomou a decisão antes de Jair Bolsonaro dar o aval para a candidatura dele. São duas coisas diferentes. Primeiro se Tarcísio será candidato ou não. É a discussão da candidatura. Mas a minha crítica aqui são os temas importantes. E os temas têm a ver com o que o Beraldo sempre traz aqui, que é a questão de uma visão de país. Qual é a visão de país? Esse Brasil que produz, trabalha, empreende, não tem representante hoje. Parece que não tem representante, porque ninguém fala o que interessa. As pessoas estão preocupadíssimas. Você tem judicialização tributária, judicialização trabalhista, taxa de juro mais alta do mundo, total insegurança no cumprimento de contrato. Um país que ninguém mais respeita a liberdade de expressão, liberdade de opinião. Ou seja, que país é esse? Esse é um país onde não tem uma economia de mercado. Esse é um país onde não funciona a democracia e a liberdade. Então, esse setor, que é a maioria da população hoje, não tem representante. Só tem os defensores do cheque do governo, do subsídio, do protecionismo, essa turma que fica em Brasília fazendo lobby. O governo só endereça essa turma. E aqui do outro lado da direita está o quê? Qual é a bandeira? Você pergunta hoje, pede para a Jovem Pan lá na Avenida Paulista e fala assim: qual é a bandeira da direita? O que a direita está defendendo que afeta a minha vida no dia a dia? Não tem. Então, o ponto é que candidatura, se não quer decidir agora, quer decidir daqui a pouco, tudo bem. Agora, se omitir do debate público é uma coisa que não pode. A gente só tratou de segurança pública e os governadores só trataram assim, nacionalmente, da segurança pública nesse episódio do Rio de Janeiro. Mas e o resto? Só que acabou, isso já foi, já virou a página, mas aí continua todo dia a gente sendo roubada, assaltada, morta. E aí? Qual é a política nacional? O que a gente vai fazer para acabar com o crime organizado no Brasil? Então, assim, ou nós vamos ter pautas e assuntos e propostas que conectem com as pessoas, que as pessoas olhem para você e falem assim: puxa, realmente eu gostaria de ver o Beraldo representando a gente no Congresso Nacional, eu gostaria de ver o Tarcísio na presidência da República, ele defende. A gente não vai falar nada. Então, o ponto não é para misturar as duas coisas. Pode-se demorar mais para costurar a candidatura, como tem que ter muitos palanques, partidos, etc. Agora, não abordar os temas que afligem este Brasil que produz, trabalha e empreende é um erro que a direita vem cometendo. Pois é, agora você, Cristiano Beraldo, todos os partidos ou várias lideranças, há uma série de costuras que aguardam uma decisão para a presidência da República, né? A depender da escolha, muitas vezes um partido faz a seguinte análise: bom, vamos lançar o nosso então. Ah, não, é esse nome? Então vamos abraçar também esse projeto. São muitas coisas que dependem dessa tomada de decisão. Como é que ficam esses partidos? Esses partidos são um ícone do pragmatismo mundial. Eles vão cuidar e zelar do seu interesse em detrimento de qualquer outra decisão, porque eles são fortes o suficiente, inclusive para deixar Jair Bolsonaro isolado na sua escolha. É óbvio que eles não desejam isso, mas num caso extremo isso poderia acontecer sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Veja só o que está acontecendo no Congresso Nacional hoje. Você tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado rompidos com o governo federal e isso, obviamente, tem no pano de fundo seus interesses eleitorais para o ano que vem. Eles estão se posicionando, os partidos estão se posicionando para o ano que vem em relação ao governo. E isso terá consequências, até porque o governo está usando forças do Estado para ir atrás dos seus inimigos, para reduzir a força dos seus oponentes na eleição do ano que vem. O uso da Receita Federal, da Polícia Federal e de outros órgãos do Estado contra os seus inimigos, isso aí está colocado todo dia, nós temos notícia disso. É a operação
na prefeitura do pai de Hugo Mota, é operação em cima do primeiro suplente de Davi Alcolumbre, é operação aqui, operação ali, aí faz uma operação lá em cima do Banco Master, aí vão para cima dos políticos que são oponentes do governo, que agora todo mundo está ali articulando a favor do banqueiro e tal. Então, assim, todo esse noticiário tem por trás interesse político-eleitoral para o ano que vem. E os partidos não ficarão reféns do governo como eles estão nesse momento. Eles vão se posicionar e vão se fortalecer. E quando eles se mexem, Jair Bolsonaro fica mais fraco. Porque mesmo que ele diga, não, realmente eu vou ter que dar a bênção para Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas vai ser a opção viável que resta e eu prefiro que meus filhos sejam senadores da República. Ele não vai chegar, Tarcísio, olha, para você ter meu apoio, tem que você fazer isso aqui, ó. O projeto para o combate ao crime organizado é esse, para a gente valorizar os policiais tem que fazer isso, para a gente resolver a questão do judiciário é aquilo. Não será, essa conversa não existirá. Não existirá. É a candidatura Tarcísio de Freitas, patrocinado por essas grandes locomotivas partidárias que são os partidos do Centrão, dizendo assim, ô presidente, ou o senhor embarca conosco, ou o senhor está lascado. O senhor vai ficar anos e anos e anos e anos e anos na prisão. Então, o senhor o senhor escolhe, o senhor veja aí quando é que o senhor quer anunciar. Então, será assim a conversa. E eles não terão absolutamente nenhum remorso. A gente precisa lembrar, essas pessoas que estão fazendo juras de amor a Jair Bolsonaro hoje, juras de amor a Tarcísio de Freitas, dizendo que ele é o grande nome da direita para vencer o Lula. Essas pessoas estavam abraçadas comemorando a vitória de Lula outro dia. Estavam ali disputando na cotovelada quem estava mais perto de Lula na foto da vitória. Então, é o pragmatismo dos partidos políticos brasileiros que não tem uma mínima gota de ideologia. Puramente interesse e oportunismo. É disso que se trata a maior parte da política brasileira. Pois é, inclusive, viu, Mota, uma notícia saiu em um jornal e diz respeito a um receio dos filhos que tentam proteger o que nós discutimos ontem, né? O legado, o espólio político de Jair Bolsonaro. Flávio teria assumido a articulação e estaria tentando convencer os seus pares de que não é o momento para tratar dos assuntos ligados a 2026, mas sim proteger o capital político do pai e evitar que nomes de fora se aproveitem da força da oposição e isso culmine em um processo de divisão do grupo, que é mais ou menos aquilo que a gente tratava ontem, né? Se o bolsonarismo iria encolher, se aquelas figuras que colaram em Jair Bolsonaro, se eles vão tentar achar uma outra pessoa para tentar ajudar no processo de reeleição, enfim, discutimos um pouco e parece que há esse entendimento e receio dentro da família. Eu vejo muita interpretação e pouco fato, Canhato. Isso me lembra aqueles adivinhos que tentam prever o futuro olhando os restos das folhas de chá que ficam no fundo da xícara. Né? A borra do café, a borra do café. Borra do café, pois é. Primeiro eu queria dizer que o ceticismo do Beraldo é o meu. Eu concordo 100% com ele. Eu acho que 95% dos políticos, eu estou sendo generoso, hein? 95% dos políticos só pensam no seu umbigo. O país pode pegar fogo, pode cair no abismo, contanto que o dele esteja garantido, não tem problema nenhum. De 2018 para cá, quando eu acompanhei um pouco mais de perto a política, olha, eu vi coisas inacreditáveis. Algumas dessas coisas eu vou contar no meu próximo livro, que eu estou escrevendo agora. É realmente inacreditável, né? O que você testemunha no mundo da política. Então, o ceticismo do Beraldo é o meu. Agora, em relação a isso, como eu disse, eu vejo três questões distintas. Né? Uma delas é a situação de Jair Bolsonaro, é o que está acontecendo com ele. É os processos dos quais ele foi alvo, o fato dele ter sofrido um atentado, as condições de saúde, o tratamento que ele está recebendo num país em que traficantes e chefes de facção são tratados com todo amor e carinho e afeição. A segunda questão
é o estado da liberdade no Brasil. E a terceira são as eleições. Eu entendo a posição de quem diz, olha, não adianta falar em eleição. Esquece isso. Olha o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro, olha o que está acontecendo com o Estado de Direito no Brasil. Que loucura é essa de vocês falarem sobre eleição com uma situação como essa? Tá? Enquanto a situação de Jair Bolsonaro e de outras pessoas que estão em situação semelhante não for resolvida, como é que você consegue falar de eleição? Porque se não tem garantia de direitos, não existe garantia de nada. Eu entendo. Eu também entendo a posição oposta. Eu entendo quem diz, olha, eu tenho a esperança que com as eleições o Brasil mude, que seja uma semente de mudança, que a gente faça uma união da direita, da oposição. Eu entendo essa posição. Mas aí vem o meu ceticismo, é o ceticismo que o Beraldo mencionou aí. Eu vejo que muita gente que está falando dessa união é só projeto de poder. Estava ontem lá com o governo, de mãos dadas. E na hora que Tarcísio realmente se confirmar como candidato absolutamente favorito, vai mudar. Vai largar o ministério do governo hoje e vai passar a pleitear o ministério no futuro governo Tarcísio. Agora, eu não vejo, isso eu preciso deixar bastante claro, eu não vejo vácuo de liderança. Eu vejo a liderança bastante clara de Jair Bolsonaro. Acho engraçado quando descontam Jair Bolsonaro, vamos esquecer Jair Bolsonaro, né? Olha, a gente não fala de outra coisa aqui todo dia, né? O Dávila estava até levantando, né, que a gente não... Tem outras coisas sobre as quais a gente precisa falar que a gente não consegue falar. Porque a figura de Jair Bolsonaro se impõe. Agora, tem outras figuras também na direita, várias outras figuras. Eu não vejo vácuo de liberdade. Eu vejo, às vezes, excesso de esperteza misturado com ingenuidade. E eu lembro aqui o que diz a filósofa objetivista Ayn Rand. Você pode ignorar a realidade, mas você não vai fugir das consequências de ignorar a realidade. Você, Dávila, o texto, creio, publicado inicialmente no Estadão, Estado de São Paulo, a indicação de que os filhos fazem essa reflexão. É melhor deixar o debate de 26 para 26. Não é a hora agora. Agora nós precisamos proteger o capital político, o espólio político de Jair Bolsonaro. Essa é a postura dos filhos. E como filho, eles têm direito de defender essa postura. Mas não deveria ser a postura de toda a direita. Ô Canhato, o que a direita está falando para 90 milhões de brasileiros que pagam 5 meses do que eles trabalham por ano de imposto de renda? Está vendo o Estado avançar cada vez mais no seu bolso, tomando dinheiro de tudo quanto é lado. O próprio governo anunciou que o Brasil vai estar quebrado em 27, porque 100% do orçamento, em 2027, vamos deixar claro para a nossa audiência aqui, em 2027, 100% do que arrecadar dos nossos impostos vai pagar o custeio da máquina pública. 100%. Não vai ter dinheiro para reformar aquela escola, para tampar o buraco da rua, para investir em educação. Zero. 100% só vai pagar benefício, subsídio e super salário para juiz. O que você acha? Que Brasil é esse? Então, assim, olha, vamos olhar para as lideranças de direita que conseguiram exitosamente vencer o poder. Javier Milei começou com esse discurso, não foi um ano antes da eleição, não foi 6 meses antes da eleição, foi muito antes. Ele começou ali até com uma figura caricata no começo, excêntrica e tal, só que de tanto repetir aquilo, começou a aderência a aumentar. As pessoas falaram, olha, é melhor o malucão do que continuar as coisas do jeito que está, porque esse Titanic vai estourar, esse Titanic peronista aqui vai jogar a gente no precipício. Então, foi assim que a candidatura vai ganhando corpo. Não existe você chegar assim, vamos esperar a julho, e aí a gente começa com o discurso. Sabe quanto que está dando Tarcísio nas pesquisas espontâneas? 2%. 2% é nada, ele não é conhecido. Ele é conhecido pela gente que discute política aqui, pô. Ele não é conhecido, as suas ideias não são conhecidas, aí nós vamos chegar assim, não, em julho, aí sim, deadline,
último momento, nós temos as convenções partidárias, vamos homologar as candidaturas. Aí, de julho a outubro, você vai contar tudo que você quer fazer no mundo contra um presidente da República que já está para o seu 4º mandato, que na espontânea tem 18%, 20%. É um negócio maluco. Não é assim que se ganha eleição. Então, está na hora de começar o trabalho de amassar barro da direita, começar a montar um discurso coeso, como é que o Brasil vai virar mais competitivo, como é que o Brasil vai virar mais seguro, como é que nós vamos ter um Estado que vai gastar o nosso dinheiro de maneira eficaz, porque se não tiver esse discurso para esses 90 milhões que são explorados, extorquidos por essa turma que está no poder, que só pensa em bater a carteira do setor produtivo, não vai ter campanha. Esse é o ponto. E isso não depende se Tarcísio vai ser anunciado candidato em dezembro ou em janeiro ou fevereiro. Depende da direita estar ocupando esse espaço e não apenas quando tem um negócio de ocasião. Opa, aconteceu uma operação no Rio de Janeiro, agora a gente fala de segurança. Opa, aconteceu o Banco Master, agora a gente fala sobre isso. Não, a gente não pode deixar esses assuntos esfriarem, porque é assim que nós vamos mostrar qual é a identidade da direita.